Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje de matemática, nós vamos estudar as equações, tá? É continuidade do capítulo 7 sobre expressões algébricas. Então, vamos continuar falando das expressões com letras e números. Só que as equações, elas têm o sinalzinho de igualdade, que é esse aqui, vocês lembram? Isso quer dizer que esse primeiro lado da igualdade é igual ao segundo lado, tá? Então, com o intuito de ilustrar esse estudo, a gente tem uma balança. Então, observe a balança de 2 pratos a seguir e note que ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, né, eu posso afirmar que esse lado tem o mesmo peso que esse lado, né? Então, a gente pode escrever uma igualdade envolvendo as massas de cada prato. Observe que eu tenho, olha, potes com pesos diferentes, mas a soma de cada lado é igual, certo? Então, 4 mais 1, 5 e 2 mais 3, 5. De maneira parecida, podemos escrever uma igualdade envolvendo números e letras, chamada equação. Na balança a seguir, a letra X representa a massa desconhecida da caixa. Então, agora, olha, nessa segunda balança, eu tenho aqui novamente, olha, demonstrando que ela está em equilíbrio, esse lado é igual a esse lado. Só que observe que essa caixa não foi informado qual é o valor, né? Então, ela é a minha variável, que na prática, nas equações tem outro nome, não mais variáveis, tá? Se ela está em equilíbrio desse lado é 5, qual deve ser o valor de x de modo que essa balança fique em equilíbrio, né? E para resolver isso, você pode fazer de cabeça, porque não é difícil, né? Nesse exemplo. Mas observe que a gente pode resolver por meio de uma equação. De um lado da igualdade x mais 2, do outro lado 5, ok? Podemos resolver essa equação, ou seja, determinar o valor de x usando a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, olha, aqui eu coloquei nesse quadrinho vermelho uma observação de como a gente pode calcular isso. Se eu quero saber o valor de x, eu vou isolar ele do primeiro lado da igualdade. E aí o 2 que estava do primeiro lado, como eu vou inverter, eu só quero que o x fique desse lado, ao passá-lo para o outro lado, tem que inverter o sinal. Então, na prática, eu vou fazer 5 menos 2. 5 menos 2 igual a 3. Dessa forma, eu encontro o valor de x. Vamos ver se realmente é 3? Porque 3 mais 2 não é 5, então está correto, tendo em vista que os dois lados da balança, né, precisam apresentar o mesmo peso, ok? Então, acabamos de ver 2 exemplos de equações. Um detalhe, para verificar se o valor obtido está correto, substituímos x por 3 na equação. A gente faz a substituição, só para demonstrar que é verdadeiro. 5 é igual a 5. Cada lado da balança tem 5 quilos, tá? Então, portanto, a massa da caixa é 3 quilos, ou seja, a massa do x. Então, para finalizarmos, pessoal, o resuminho. Denomina-se equação uma igualdade na qual aparecem uma ou mais letras chamadas incógnitas. Lembra que eu falei agora há pouco que não são mais variáveis? Elas se chamam incógnitas, tá? Representando números desconhecidos, dos quais a gente quer justamente descobrir quanto que vale. Em uma equação, cada lado da igualdade é chamada membro, tá? Então, primeiro membro, segundo membro. Tudo que está à esquerda, né, da igualdade primeiro membro, tudo que está à direita da igualdade segundo membro. Então, e a letrinha se chama incógnita, ok? Se o segundo membro vale 17, por exemplo, quanto será que vale x, né? Para que esse lado seja igual a esse? Normalmente é assim que é essa a pergunta dos enunciados dos probleminhas de equações, tá bom? Então, resolver uma equação é determinar os valores desconhecidos das incógnitas, ou seja, obter a solução ou raiz da equação. Aqui embaixo, eu tenho 2 exemplos demonstrando sentenças que não são equações. Por que isso não é uma equação, pessoal? Porque essa balança não está balanceada, né? Eu não tenho aqui uma relação de igualdade. É nítido, né, que esse primeiro membro é mais pesado do que esse, né? Então, A mais 1 é maior do que 4. Eu tenho uma sentença e não uma equação.
Olha outro exemplo. Novamente, essa balança ela não está equilibrada, né? Então, mas eu posso concluir que 3 mais b é menor do que 7. Então, por hoje é só, pessoal. A partir de agora, vamos praticar por meio das atividades propostas na apostila e nada de se desesperarem, tá, pessoal? A gente vai vencer essas dificuldades. Ótimo dia de estudos e até a próxima!